Marca nova no mercado, tá achando que precisa reinventar a roda? Vou te provar que não depois da vinheta. Bora lá! Fala meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e hoje falo para você que está criando uma marca nova e que está achando que para conseguir se diferenciar dos seus concorrentes, conseguir criar um cenário um pouco diferente para a comunicação da sua marca, você vai precisar reinventar a roda. Já te digo, não será necessário. Mais importante do que isso, mais importante do que tentar reinventar a roda é você encontrar oportunidades que esse mercado tem, que esse mercado traz para você. E aqui eu vou usar um exemplo de um cliente que a gente está rodando um processo com ele de posicionamento de marca. Estamos ali no desenvolvimento das hipóteses de posicionamento para ele, mas eu acho bem interessante a discussão. Esse não é o cenário dele, mas é uma discussão muito importante. É uma empresa de gestão de tráfego ou de mídia, né? Mídia paga na internet. Qual que é a grande questão? Qual que é a grande discussão e qual é o grande tom que a gente viu nos concorrentes desse cliente? Inteligência artificial. Todo mundo falando como usa a inteligência artificial para potencializar resultados, para isso, para aquilo e tudo mais. E aí eu vou te dizer uma coisa, já pensou que num cenário onde todos os meus concorrentes usam IA, eu não usar IA pode ser o meu maior diferencial? E aí, diretor? Tem vários concorrentes teus usando IA para editar vídeo, editar foto. Não usar IA pode ser o seu grande diferencial. Por quê? Porque vai ter muita gente que vai estar disposto, por exemplo, a pagar mais caro para ter um trabalho artesanal entregue na sua mão, que esteja curado pelos olhos de um profissional e não de uma máquina, que esteja selecionado por um profissional e não por uma máquina, com um olhar mais humano para o negócio. Eis o grande ponto. Então, na verdade, aqui a gente não está falando, por exemplo, de reinventar a roda, mas simplesmente de dar um passinho para trás e pensar em como as coisas eram feitas antigamente e como elas, às vezes, pareciam gerar mais valor do que um trabalho 100% automatizado, do que um trabalho 100% robotizado. É claro que isso não vai fazer sentido para todos os segmentos. Não vai fazer sentido. Mas para o seu segmento, com certeza tem alguma coisa que você consegue encontrar que pode ser o seu ponto de diferenciação. Tem um determinado, alguns casos muito curiosos que a gente vê empresas pegando aquilo que é obrigatório e transformando em diferencial. Por exemplo, empresas de controle de praga falando sobre como elas têm a ISO, para a ISO 9001, porque isso é importante e tudo mais. E aí aquela empresa usando a sua certificação como um aporte diferenciador para o seu posicionamento. Mas é obrigatório para a empresa isso. Só que aí existe uma coisa. Vamos supor, não sei qual é o seu segmento, mas o seu segmento tem uma certa regulamentação, uma certa regulação que ela é obrigatória. E por ser obrigatória, todos os seus concorrentes não comunicam isso. Porque é obrigatório, então não parece gerar valor. Aí você vai lá e é o primeiro a dizer isso, a marcar esse território. Isso pode ser, temporariamente pelo menos, o seu diferencial. Veja só. Então, nem sempre o diferencial, encontrar a maneira para sua marca, que é nova, se diferenciar, está em desenvolver um processo novo, ter uma metodologia nova, fazer algo completamente diferente dos demais. Às vezes, é nas pequenas coisas cotidianas que nós encontramos boas oportunidades de diferenciação e de posicionamento para marcas que têm um menor aporte, até mesmo financeiro, para fazer grandes ações de comunicação e gerar grandes diferenciais. Como que eu vou encontrar esses gaps? Analisando o seu mercado. Não tem muito segredo aqui, é olhar para a concorrente, ver o que eles estão prometendo, o que tem no discurso deles, o que não tem, mapear essas coisas. Meu, o que ninguém está falando? O que ninguém está trazendo?
Ah, por que não está trazendo? Ah, é porque é obrigatório. Mas o seu cliente sabe que é obrigatório? O seu concorrente sabe, mas o cliente seu e dele sabe? Se não souber, é uma oportunidade. E se isso gerar valor, se essa obrigação pode gerar valor para ele, é uma oportunidade maior ainda. Então, sempre pense nessas questões. No mercado alimentício, isso é muito comum. Eu pego lá, tanto que hoje em dia tem uma obrigação, né? Eu falo lá que o meu leite é fonte de cálcio, diretor. Pô, todo leite é. Mas eu fui o primeiro a colocar na minha embalagem que ali é fonte de cálcio e isso aumenta as minhas vendas. Hoje, a Anvisa, se eu não me engano, obriga você, a marca que faz isso, a colocar um asterisco ali e colocar embaixo, escrito bem pequenininho, isso eu duvido que seja uma obrigação da Anvisa, mas coloca embaixo bem pequenininho, como todo leite. Porque todo leite é fonte de cálcio, mas você foi o primeiro que falou que era fonte de cálcio, fonte de vitamina A, fonte de vitamina B, mas é só leite. É, mas isso são maneiras de você criar pequenos fatos diferenciadores que se o seu concorrente não colocar ali, você vai ter um pequeno diferencial frente a ele. Isso vale para produto e isso vale para serviço também. Não se esqueça dessas coisas. E você só vai conseguir mapear isso se você souber o que os seus concorrentes estão falando e o que eles não estão falando. Para isso, não basta você analisar eles, você também tem que ter um conhecimento muito profundo sobre o seu produto, aquilo que você está vendendo, para identificar o que tem no meu e que ninguém está falando. Esse é um ponto muito importante. Então você pega esse território, apropria ele para si e ele se torna o seu diferencial, seja um diferencial tático para um momento de crescimento, seja um diferencial estratégico, dando suporte para alguma outra coisa, para algum outro tipo de promessa diferenciadora, mas isso é uma coisa que a gente vai falar em outro vídeo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, você já conhece o nosso ritual. Clica aqui em curtir, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse tipo de estratégia para pequenas empresas que estão começando, beleza? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!